Pode se assentar. Quero ler um texto ao seu coração. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Sei que o texto vai estar aqui no telão também. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 41, versículo 22. E sobre essa campanha, os valentes de Davi, eu quero trazer rapidamente algo ao seu coração sobre o que fez com que Davi transformasse a vida de tantos homens. O que fez com que Davi entrasse naquela caverna de Adulão, onde estava ali o que havia de mais obscuro na sociedade: assassinos, bandidos, endividados. E Davi estabelece algo dentro daquela caverna de Adulão que muda a história de dezenas e dezenas de homens. E eu sei que esse é o poder que está nesse lugar, para transformar e mudar completamente a nossa história. Não sei como você chegou aqui, mas Deus vai mudar a sua vida. Pastor, tá tudo destruído, vai melhorar, querido, em nome de Jesus. Pastor, tá tudo bem, vai ficar extraordinário. Pastor, já está extraordinário. Há um novo nível para aqueles que creem nisso. Mas eu quero te mostrar aos olhos espirituais o que é um ambiente como esse, porque foi esse entendimento que Davi teve. Davi estabeleceu algo na caverna de Adulão, que diz respeito ao mesmo ambiente que está estabelecido aqui essa noite como igreja. Pastor, o que Davi estabeleceu? Uma mesa. Diga mesa. Diga, essa noite Deus preparou uma mesa para mudar a minha história. Profeta Ezequiel, capítulo 41, versículo 22, Deus está trazendo instruções sobre como deve ser o templo, o lugar de culto. E o texto vai declarando: o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos, o seu comprimento, as suas paredes eram de madeira. E disse-me quem? Disse o Senhor: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Amém? Olha que interessante, Deus está trazendo instruções sobre o altar da casa dele. E Deus já traz um elemento que já não era o elemento ideal para o templo, porque havia uma instrução no templo. Havia algo que deveria permanecer ativo dentro do templo, que era o fogo. O fogo queimava sempre no templo do Senhor, e o fogo do Senhor está queimando aqui essa noite. Eu vou dizer de novo, o fogo do Senhor está queimando aqui essa noite. Mas se tem algo que não combina com fogo, é madeira. Aí Deus logo diz: e o altar vai ser de madeira. Mas Deus revela algo. Ele diz, querido, o altar é de madeira porque, da forma que eu vejo, ele não é apenas um altar, é uma mesa. Nós estamos hoje espiritualmente assentados ao redor de uma mesa. E foi exatamente isso que Davi fez naquela caverna. Ele estabelece uma mesa, ele se assenta com aqueles homens, e ele muda a história deles um por um. O que tomava o coração dos apóstolos? Quem ia ter a coroa de ouro mais bonita na eternidade? Quem teria mais poder? Quem teria autoridade sobre mais coisas? Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que o que tomava o coração deles é: quem vai se assentar à direita? Quem vai se assentar à esquerda? Quem estará mais próximo do Mestre na mesa do reino de Deus? Porque há uma mesa para nós, preparada no tempo vindouro. Cristo afirma isso: olha, vocês vão se assentar na minha mesa, vocês vão tomar o vinho da alegria comigo, eu vou partir o pão com vocês. Há um propósito na mesa, de forma que a mesa ela é eterna. A mesa não é pela comida, a mesa é pelo propósito. Durante 50 dias, Jesus retorna com o corpo glorificado, e ele já vem atravessando a parede, quer dizer, não era um corpo normal.
ele entra atravessando a parede. Durante 50 dias ele se assentava na mesa, dizia: alguém tem um peixe aí? Alguém tem um pãozinho? O corpo dele já não necessitava mais do alimento, então a mesa não é pelo alimento, é pelo propósito, é pela mudança, é pela transformação. Eu quero ministrar o seu coração hoje, rapidamente, sobre o poder da mesa, o poder de nós estarmos em um ambiente como esse hoje. Em primeiro lugar, mesa é lugar de influência. Diga: mesa é lugar de influência. Nós estamos aqui diante desse altar para que a nossa vida seja influenciada por esse altar. Para que ninguém saia daqui hoje da mesma forma que chegou. E cada palavra, cada canção, cada direção, cada instrução, cada recado liberado nesse altar está sinalizando algo. Ei! Arrependa-se, mude de vida, cresça, seja em santidade, case, prospere. Deus quer influenciar a sua vida para mudar. Aqueles homens que se achegaram naquela caverna estavam com a vida destruída, mas não permaneceram daquela forma. Se tornaram valentes, se tornaram homens com bom testemunho, se tornaram homens corajosos. A mesa sempre nos influencia. Isaías capítulo 55, versículo 10 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, brotar, assim como a semente para o semeador e pão para o que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará conforme a direção que eu a enviei. O que Deus está dizendo: assim como a chuva afeta a terra, assim nós somos sempre afetados, influenciados pela palavra do Senhor. Na mesa do Senhor há sempre palavra, há sempre palavra. A Bíblia chama o ministro da palavra de dispenseiro. O que é um dispenseiro? Na casa da minha avó tinha uma dispensa. É coisa de velho. Alguém já sabe o que é uma dispensa? O que é uma dispensa? Eu lembro na minha infância, quando a minha família ia no mercado, o mercado era meio longe. Então não se fazia só o rancho do mês, era um rancho assim, o grosso mesmo, era para 3 meses. E tudo era guardado na tal da dispensa. Minha avó andava com a chave no bolso, para as crianças não irem lá e beberem a Coca-Cola, comerem todo o chocolate. Então quem ia cozinhar, quando a minha avó ia cozinhar, ela entrava lá e ela tirava só os alimentos para aquela refeição. O ministro do Senhor é um dispenseiro, ele entra no lugar onde há alimento, onde há a palavra do Senhor, e ele prepara uma mensagem, ele prepara uma instrução. Ele coloca aquilo na mesa para que o povo de Deus se alimente, para que o povo de Deus mude, para que a palavra do Senhor faça o que ela foi criada para fazer: influenciar e mudar a história de pessoas. Quando nós entendemos isso, isso se chama maturidade espiritual. Paulo declara que é dia de festa quando alguém deixa de comer o leitinho materno, porque o bebê que toma o leite materno, ele se alimenta no colo da mãe. Paulo declara, é dia de festa quando alguém passa a comer alimento sólido, porque alimento sólido você come na mesa. Nós amadurecemos quando um culto nos sustenta, nos coloca de pé. Quando um culto muda a nossa história, quando uma palavra da parte do Senhor verdadeiramente nos afeta. Quando Isaac
o filho da promessa, ele desmamou. A Bíblia diz que Abraão faz uma grande festa. A festa nos céus, quando alguém recebe uma palavra e diz: isso mudou a minha história, isso mudou a minha vida. Quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: fala comigo, Senhor, eu não posso sair deste lugar da mesma forma que eu cheguei. Esse ambiente é um ambiente de influência. Segundo ponto, além de um lugar de influência, a mesa, esse ambiente ao redor do altar do Senhor é um lugar de proteção. Diga: mesa é um lugar de proteção. Aponta para esse altar aqui, diga: esse altar protege a minha vida. E protege, meu irmão. Você não tem ideia daquilo que Deus tem te livrado pelo fato de nós estarmos dia após dia, culto após culto, diante de um altar, dentro de uma igreja. Quando Deus vai retirar o povo dele da escravidão do Egito e levá-lo para a terra da promessa, Deus diz assim: ó, o negócio é o seguinte, a morte vai passar por essa nação, mas o meu povo estará assentado à mesa. Preparem um cordeiro inteiro. Ó Jesus aí na história. Passem o sangue nos umbrais das portas. Enquanto vocês estiverem na mesa, vocês estarão protegidos. Então o povo estava lá sentado à mesa. Eles ouviam o choro das mães, o desespero das famílias. Os primogênitos de toda uma nação morreram naquela noite. Mas o povo de Israel orava para os seus filhos seguros naquela mesa. Eles estavam protegidos naquele lugar. Mas Deus diz: o lugar de proteção, a mesa, você vai comer o cordeiro inteiro. Que Jesus é assim, você precisa receber o que você gosta e o que você não gosta. É para comer a costeleta, mas os miúdos também. E algumas famílias pensaram: ah, mas um cordeiro é demais. E aí Deus diz assim: então coloque mais gente na mesa, mais comunhão na mesa, até que vocês deem conta de comer todo o cordeiro. Jesus é assim. Ah, pastor, eu não estou dando conta desse negócio de igreja. Precisa de mais comunhão. Se existe algum princípio, algum fator, algo relacionado ao caráter de Cristo que você hoje não está dando conta, coloque mais gente na mesa. Vai para o GR, querido. Se cerque de homens e mulheres de Deus. Pessoas que vão orar por você, que vão cuidar de você, que vão te aconselhar, que vão te instruir, que vão te proteger, te blindar em intercessão, em amor, em misericórdia, em amizade. Aqueles homens se sentiram seguros na caverna de Adulão com Davi. Não foi algo natural. Davi se fez chefe deles, disse: eu vou cuidar de vocês como ninguém nunca cuidou. Eu vou aconselhar, eu vou instruir, eu vou orar, eu vou trazer princípios para a sua vida. Igreja é um lugar de proteção para cada um de nós. Quando nós vemos Davi pensando: será que existe alguém vivo lá da família de Saul? Durante 40 anos, Davi e Saul brigaram pelo trono. Davi, na verdade, não brigou muito, ele fugia porque Saul queria matar ele. Mas a questão era o trono. Quando Davi está no trono, ele pensa: será que existe alguém vivo da família de Saul? Por quê? Porque a família de Saul eram inimigos da descendência de Davi. Então ele diz: será que existe algum inimigo vivo? Isso não existe, Mefibosete está vivo. Vou fazer algo com esse cara. Ele vai comer todos os dias na minha mesa. Quando alguém se assentava para almoçar com o rei, o que as pessoas pensavam? Aquele homem senta na mesa do rei, não posso mexer com ele, não posso provocar, não posso ofender, não posso falar mal. Quando você está nesse lugar, você está protegido. Você está livre de crises, livre da morte prematura, livre de falência.
A igreja traz livramento sobre o divórcio, querido. Traz proteção sobre a nossa descendência. É um lugar onde Deus cuida de nós de uma maneira que ninguém mais iria nos cuidar. Deus nos cuida muito mais do que uma mãe zelosa poderia cuidar. Inclusive a Bíblia declara: pode porventura sim uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele é o seu pai, ele é o seu Abba, ele é a sua saúde, ele é o pão que é colocado na sua mesa. Ele é a segurança dos seus filhos quando eles não estão com você. Verdade seja dita que Jesus fez muitos milagres para proteger a vida do povo. Mas verdade seja dita que a Bíblia conta muito mais momentos em que Jesus estava na mesa do que no púlpito. Muito mais pessoas foram transformadas sentadas à mesa do que no púlpito. Por quê? Porque para Jesus era a mesma coisa. É o mesmo ambiente. João capítulo 13, versículo 3 diz: é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diga todas as coisas. Esse é o momento em que Jesus olha para as suas mãos e diz: gente, eu sou unigênito. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador da humanidade. Toda a plenitude de Deus está em mim, toda a vida de Deus está em mim, todo o poder de Deus está em mim. Pensa que Deus se fez homem e foi desenvolvendo essa consciência, e nesse momento Jesus entendeu que ele era a única bolacha do pacote. Ele entendeu: eu sou o cara, eu vou derrotar Satanás, eu vou salvar a humanidade. Eu sou o unigênito do Pai. E o texto continua: e sabendo que havia saído de Deus e estava voltando, ele ia para Deus. Ele sabia que o mal não tinha mais poder sobre ele. Ele veio de Deus e ia voltar para Deus. É o momento da consciência mais gloriosa que alguém poderia ter nessa terra. E no momento de maior consciência de grandeza da vida de Jesus. Próximo versículo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Pode avançar. Tudo bem. Eu vou avançar. No momento que Jesus tem a consciência de quem ele é, ele se levanta da mesa, ele tira a roupa. O maior sinal de intimidade, de proximidade, é você tirar a roupa na frente de alguém, sim ou não? Por isso a mulher vai sempre com a mulher amiga no banheiro. Porque você tem que tirar a roupa na frente da amiga para ir no banheiro. O maior sinal de intimidade é isso. O homem que não gosta muito disso nunca vai no banheiro com outro homem. Tu já pensou? Porque o medo é esse. Vamos no banheiro comigo. Você já pensa: meu Deus, que ela vai baixar a calça na minha frente, você está maluco? Jesus dá a maior demonstração de intimidade. Ele tira a roupa, ele enrola uma toalha ao redor do seu corpo, ele pega uma bacia com água. E ele vem cuidar de algo que nesta época ninguém queria cuidar. Do quê? Dos pés. Em um tempo que não tinha ali o calçado fechado, onde grande parte das pessoas andava descalço o dia todo, onde muitas vezes se demorava muito tempo para lavar os pés, onde se caminhava nas pedras, na terra, como eram os pés dos homens daquela época. Nenhum daqueles homens se prontificou: não, eu vou lavar o pé dos meus irmãos aqui antes da gente comer. A cultura judaica nos ensina que esse era o serviço do pior escravo da casa. Escravo, o pior escravo tinha que fazer o pior trabalho, e o pior trabalho era lavar os pés das pessoas. Pois Jesus disse: eu vou fazer, eu vou cuidar desses homens de uma maneira que ninguém poderia cuidar. Sabe quem estava naquela mesa? Judas. Isso é amor, querido. Isso é Jesus. Tem algum Mateus aqui essa noite?
Não vou te chamar aqui no altar. Tem Mateus. Tem Lucas aqui? Levanta a mão. Tem Lucas. Tem João aqui essa noite? Tem que ter João. João tem um monte. Tem algum Judas Iscariotes aqui essa noite? Fica de pé, querido. Não tem. Espero que nenhuma mãe faça isso com seu filho. Pois Judas Iscariotes estava naquela mesa e Jesus lava os pés dele. Eu quero declarar essa noite que Jesus cuida de você como ninguém poderia cuidar, querido. Aquilo que você não pode receber do seu pai, da sua mãe, aquilo que você não pode receber do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, Jesus pode e vai fazer por você. Mas ninguém iria me aceitar assim, pastor. Jesus vai. Ele conhece o seu coração, Ele vai sarar suas feridas, Ele vai mudar a sua história. Jesus está aqui essa noite, nessa mesa, para dizer, eu importo com você, eu quero cuidar de você. Igreja é lugar de proteção. É lugar de segurança. É lugar de abrir o nosso coração, é lugar de se quebrantar, é lugar de pedir ajuda. E eu encerro com isso. Mesa, igreja, altar, é lugar de cura. Qual o trabalho de Davi para curar a vida daqueles homens? Rejeitados pela sociedade, abandonados pela sua família. Quantas feridas, quantas histórias tristes, quantos traumas naquela caverna de Adulão. E de fato, se nós estamos aqui hoje, é porque em algum momento da nossa vida algo deu errado. Sim ou não? Em algum momento da nossa vida nós nos ferimos, nós nos traumatizamos, nós choramos, nós nos desesperamos e por isso nós estamos aqui. Para receber cura. Os primeiros desviados, feridos da igreja, discípulos de Emaús, estão saindo lá de Jerusalém, se desviaram da igreja embaixada, eles estão andando pelo caminho e Jesus aparece. Jesus diz, e aí, o que aconteceu? A gente está meio frustrado, os apóstolos não dão bola para a gente, Jesus foi levado, os cultos não são a mesma coisa, estou meio decepcionado com a igreja. A Bíblia diz que Jesus prega a todos os profetas e revela a mensagem da salvação para aqueles dois homens. Era um culto, tinha duas pessoas, Jesus era o pregador. O melhor culto da história. E aqueles homens continuaram feridos. Jesus diz, para. Ele se assenta com aqueles homens em uma mesa. E quando ele toma o pão, os olhos daqueles homens são abertos, eles são curados no seu coração, e eles voltam para a igreja. E eu sei que Deus está falando aqui essa noite, o que cura alguém ferido com o evangelho, com a igreja, na sua fé, não é uma boa palavra, não é um bom culto. O que cura é a mesa. É a comunhão, é a visão dessa comunidade, é o GR, é o encontro, é o Legendários, é o Princes. É você se envolver, é você entender que a igreja é mais do que a placa, é mais do que o CNPJ, a igreja são as pessoas. Se as mulheres dessa igreja, dia 6 e 7, estarão no centro de eventos, tem cura para você lá, filha. Eu nunca mais vou confiar numa pastora na minha vida. Deus vai te curar lá. Você não sabe o que aconteceu comigo dentro de uma igreja. Você pode se ferir, mas você não tem o direito de permanecer ferido. Vai, busca, se esforça, se assenta na mesa, partilha o pão. Recebe direção, recebe presença do Espírito Santo. Igreja, lugar de cura, mesa é sempre lugar de cura. Porque os valentes de Davi, porque se assentavam na mesa de Davi, Davi os curou, ninguém tirava eles daquela mesa. Qual que era a briga da igreja no Novo Testamento? Eu sou de Paulo. O que eles estavam dizendo? Na mesa de Paulo eu fui curado. Paulo me curou das feridas do Evangelho. Paulo me trouxe de volta para a casa do Senhor. E o outro dizia, não, eu sou de Apolo. O que ele estava dizendo? Eu sou da mesa de Apolo. Existe uma mesa para você nesse lugar, existe um ministério, existe um lugar, existe um GR que vai curar a sua vida por completo. A promessa é que Deus
enxugaria as lágrimas dos nossos olhos. Eu posso me ferir, pastor? Sim, mas você não tem o direito de permanecer ferido na igreja. Por quê? Porque igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de cura. Estamos falando de Davi. Lembra quando Samuel foi na casa de Davi? E declarou: sim, diz o Senhor, homem, um dos seus filhos será rei sobre Israel. O que o pai de Davi faz? Traz todos os filhos, cheirosos, bonitos, guerreiros. Aí Samuel vai passando e Deus vai dizendo: não gostei desse, não gostei desse, não gostei do outro. Não... Acabou os homens. Aí Samuel fica assim: acabou os filhos. O que eles dizem? Os irmãos e o pai de Davi dizem o quê? Ah, tem um menino lá no meio do mato, mas ninguém gosta dele não. É ruivo, é meio esquisito. Davi era rejeitado pela sua própria família, pelo pai e pelos irmãos. Samuel diz: pode trazer o menino para cá, porque ninguém vai se assentar na mesa antes dele chegar. E aí vem um salmo que todo mundo gosta. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma... A gente gosta muito da primeira parte, mas a gente não entende como que a gente está com Deus, em pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, como que Ele cuida de nós, como que Ele nos cura. É numa mesa. Preparas para mim uma mesa perante mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus... Quem eram os inimigos? A família de Davi que feriu ele. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi foi ferido pela sua família.